Antes de qualquer coisa hoje, respire. Deus quer te lembrar que ainda está aqui. Há um lugar onde a alma encontra descanso e é lá que o Senhor deseja te conduzir agora. Ore a palavra e viva a presença de Deus. Hoje, caminharemos juntos pelo Salmo 15, um salmo que nos convida à integridade, à santidade e à pureza de coração diante de um Deus que habita entre os que têm mãos limpas e coração sincero. Talvez você tenha chegado aqui sentindo o peso de não ser bom o suficiente. Mas ouça, a santidade não é perfeição, é presença. É caminhar com Deus mesmo sabendo das próprias falhas. O Salmo 15 é um espelho da alma, um chamado à comunhão verdadeira, um lembrete de que estar perto de Deus é mais precioso do que qualquer conquista terrena. Antes de lermos, feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga: Senhor, limpa o meu coração. Ensina-me a viver na Tua presença com verdade. Porque o que vamos ler agora não é apenas poesia antiga. É um mapa espiritual que revela como viver perto do Deus Santo. Senhor, quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e que não lança calúnia contra o seu próximo, que despreza quem vive sem princípios morais, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Esse é um dos salmos mais curtos, mas também um dos mais profundos. Davi não está perguntando por curiosidade, ele deseja entender o coração de Deus. Quem pode permanecer em sua presença? Quem é digno de morar no lugar onde o Altíssimo habita? E a resposta é clara: aquele cuja vida é sincera, íntegra e moldada pela verdade. Mas espera, isso não significa que Deus exige perfeição inatingível. Significa que Ele se agrada da entrega genuína, do coração que busca ser verdadeiro mesmo nas fraquezas. Integridade não é nunca errar, é nunca fingir. Santidade não é isolamento, é aliança. É permitir que o Espírito Santo transforme o interior antes de qualquer aparência externa. Talvez você se pergunte: como posso ser esse tipo de pessoa? A resposta está na presença. Aqueles que habitam no santuário do Senhor são os que escolhem viver diariamente aos pés dele, permitindo que sua voz corrija, inspire e purifique. Santidade não é um peso, é um privilégio, é a forma mais pura de amor. Amar o que Deus ama, rejeitar o que o fere. Hoje esse salmo nos convida a uma decisão. Não apenas visitar a presença de Deus, mas habitar nela. Não apenas orar por momentos, mas viver em comunhão constante. O coração íntegro não é o que nunca erra, mas o que sempre volta para o altar. E aquele que habita nesse lugar, Davi declara, nunca será abalado. Davi começa dizendo: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Integridade é o alicerce da presença. Não se trata apenas de agir bem diante das pessoas, mas de ser inteiro diante de Deus. A integridade é a ponte entre o coração e o altar. É quando aquilo que vivemos em secreto reflete o que declaramos em público. A palavra íntegro vem de inteiro, sem divisão. Deus busca corações inteiros, não fragmentados entre fé e conveniência. A santidade começa onde as máscaras caem e a alma se torna transparente diante da luz divina. É ali que a presença se manifesta, não no disfarce, mas na entrega. Quantas vezes tentamos agradar a todos e acabamos nos afastando de Deus? A integridade nos chama de volta ao eixo da presença. Ela diz: seja fiel, mesmo que ninguém veja. Seja justo, mesmo quando é difícil. O justo não vive de aplausos, vive de propósito. O santo não busca reconhecimento, busca comunhão.
Mas espera, integridade não é rigidez, é sensibilidade. É ter o coração sensível à voz do Espírito, pronto para se alinhar, para se arrepender, para recomeçar. Deus não rejeita o que erra e volta. Ele rejeita o que finge e não muda. Por isso, o arrependimento é a porta da santidade. Davi prossegue: aquele que de coração fala a verdade. Perceba, a verdade não é apenas o que se diz com a boca, mas o que se carrega dentro. Falar a verdade de coração é viver sem duplicidade. É ter o mesmo tom de voz no altar e na rua, no culto e na conversa. É ser autêntico mesmo quando custa. O Senhor ama a verdade no íntimo. Ele não se impressiona com o discurso, mas com a sinceridade. O que move o céu não é a eloquência, é a pureza. E quando a verdade habita em nós, ela liberta, cura e sustenta. Porque o coração verdadeiro é o lugar onde Deus decide permanecer. Talvez você tenha se ferido tentando ser verdadeiro num mundo que recompensa o disfarce. Mas Deus te diz: permanece verdadeiro, mesmo que doa. A verdade é a semente que floresce diante do tempo, e Deus sempre honra quem a planta. O santo não negocia a verdade, porque sabe que ela é o som da voz de Deus ecoando dentro da alma. Davi também fala de quem não usa a língua para difamar, nem lança calúnia contra o próximo. A integridade se manifesta até nas palavras. Há poder no que dizemos. Uma língua guiada pelo Espírito constrói altares. Uma língua ferida ergue muros. Quem deseja habitar com Deus precisa aprender o silêncio que cura e a fala que edifica. Mas agora, presta atenção nisso. Toda vez que você decide não responder uma ofensa, o céu celebra. Toda vez que você escolhe abençoar quem te feriu, a presença se aproxima. Porque o coração limpo não é o que nunca se irrita, mas o que decide não contaminar-se. A santidade tem som de voz mansa e de coração em paz. Davi continua: aquele que despreza quem vive sem princípios, mas honra os que temem o Senhor. Aqui ele mostra o contraste entre os valores do mundo e os valores do reino. Ser santo é escolher o lado certo, mesmo quando é o lado menos popular. A integridade nos faz admirar o caráter, e não a aparência, o temor, e não o status. Quando honramos os que temem o Senhor, atraímos o mesmo favor sobre nós. O mundo chama isso de fraqueza, mas o céu chama de sabedoria. Porque honrar é reconhecer Deus nas pessoas. E quem reconhece Deus no outro, o encontra também dentro de si. Honrar é uma forma silenciosa de adorar. O Salmo segue: aquele que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Essa é a integridade que mais brilha, a fidelidade. Em um tempo em que as promessas são quebradas por conveniência, Deus ainda procura quem mantém o que diz. A palavra de um justo tem peso de eternidade, porque é firmada no caráter de Deus. Ser fiel quando é fácil é natural. Ser fiel quando custa é sobrenatural. E é nesse terreno que a glória de Deus se manifesta. Quando alguém escolhe permanecer honesto, mesmo perdendo algo, o céu o chama de amigo de Deus. Fidelidade é a música que faz a presença descer. Mas espera, talvez você já tenha falhado nisso. Talvez tenha prometido algo e não cumprido, ou se afastado do que sabia ser certo. Não há culpa eterna para quem se arrepende. Deus não cancela os que tropeçam. Ele restaura os que voltam. Integridade é levantar-se com humildade e continuar de coração limpo. Davi encerra o salmo dizendo: quem assim procede nunca será abalado. Veja a promessa. Não é riqueza, não é fama, é estabilidade espiritual. O íntegro pode ser sacudido, mas não cai. Pode chorar, mas não perde a fé. Porque o alicerce da vida dele não está em circunstâncias, mas na presença do Deus Santo. E talvez seja isso que o Espírito esteja te lembrando hoje. Não há segurança fora da presença. Você pode ter recursos, títulos, reconhecimento, mas se não tiver comunhão com Deus, o coração sempre sentirá vazio.
Mas quando ele habita em você, até o deserto se torna altar. A santidade não te afasta do mundo, ela te capacita a transformá-lo. Ser santo é ser inteiro num tempo de metades, é ser luz num cenário de sombras, é ser coerência num tempo de discursos. Deus está levantando pessoas que vivem o que oram, que amam o que pregam e refletem o que creem. Agora ouve o que o Espírito está dizendo. O chamado à integridade não é uma exigência, é um convite. O Senhor não está te condenando, Ele está te atraindo para mais perto. Ele diz: vem habitar comigo, deixa que eu te molde, te lave, te refaça, porque o lugar da minha presença é para os que amam a verdade. Feche os olhos e imagine-se subindo o Monte Santo de Deus. Sinta o vento leve da presença tocando o rosto. Lá não há fingimento, nem pressa, apenas comunhão. É nesse ambiente que a alma se realinha, que o coração é limpo e que a voz de Deus se torna audível de novo. O Salmo 15 é um espelho do reino, pequeno em extensão, mas imenso em profundidade. Ele nos ensina que a santidade não é um fardo, é uma forma de liberdade. Integridade é o caminho para permanecer firme quando tudo balança. E o Senhor promete: quem assim procede nunca será abalado. Senhor, Tu conheces cada coração que se curva agora diante de Ti. Vês os que lutam para permanecer fiéis em meio às pressões do mundo, os que têm buscado andar em retidão, mesmo quando ninguém observa. Hoje, Pai, pedimos, fortalece os que desejam viver com integridade. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Lava-nos com Tua presença, Senhor. Purifica nossas intenções, nossas palavras e atitudes. Que sejamos o reflexo da Tua santidade no cotidiano, no trabalho, na família, nas pequenas escolhas que revelam quem somos quando ninguém vê. Faz de nós moradas do Teu Espírito, casas onde o Teu nome é honrado. Pai, queremos habitar no Teu santuário, não apenas visitá-lo. Queremos que a Tua presença seja o nosso lar. Ensina-nos a permanecer firmes quando a tentação vier, a dizer não ao que contamina, a resistir ao que corrompe. Santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Mas espera, há corações aqui que se sentem indignos, pessoas que acham que já falharam demais para serem aceitas novamente. Senhor, envolve essas vidas com o Teu amor agora. Mostra-lhes que a santidade não é o fim dos imperfeitos, mas o começo dos rendidos. Nenhuma culpa é maior que a Tua graça. Espírito Santo, visita cada casa que participa desta oração. Remove o peso da vergonha, da hipocrisia e da aparência. Traz leveza onde havia medo, traz verdade onde havia disfarce. Que cada ambiente agora se torne um altar, onde o Teu nome é exaltado e a Tua luz dissipa toda sombra. Senhor, dá-nos coragem para viver o Evangelho na prática, para amar sem fingimento, perdoar com sinceridade e agir com justiça mesmo quando é difícil. Queremos ser testemunhas da Tua presença, não com palavras bonitas, mas com frutos verdadeiros. Que a integridade seja a marca dos Teus filhos. Eu oro agora por líderes, pais, filhos, jovens e anciãos, que todos sejam guardados da corrupção, da mentira e da dureza de coração. Restaura os valores do Teu reino em cada geração. Levanta uma igreja santa que não negocia a verdade e não se curva ao pecado. Faz de nós sal e luz nesta terra. Senhor, que os que estavam vacilantes sejam firmados, os que estavam distantes atraídos de volta, os que estavam confusos, esclarecidos pela Tua palavra. Faz-nos caminhar em retidão e viver com alegria na Tua presença. Que cada passo nosso seja reflexo do Teu caráter. Tu disseste, Senhor, que quem procede assim nunca será abalado. Então declaramos, seremos firmes em Ti. Mesmo que ventos soprem, a casa edificada sobre a rocha permanece.
Mesmo que o mundo mude, a tua palavra é eterna. E é nessa rocha que afirmamos nossa fé, hoje e sempre. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: o Espírito Santo vai te renovar por dentro. O peso do passado cairá, a culpa se dissolverá e um novo coração nascerá. Deus está restaurando tua integridade, tua dignidade e tua força espiritual. Você voltará a andar de cabeça erguida, não por orgulho, mas por graça. Receba agora a pureza que vem do alto. Sinta a presença suave do Espírito limpando a mente, curando lembranças, quebrando pactos com o medo. O Senhor te separa novamente como vaso de honra, e a santidade não será mais um esforço, mas um fluir. Deus habitará em ti como amigo, não como visitante. Se esta oração falou contigo, declare em voz alta: Senhor, eu quero habitar na tua presença. Essa será a tua confissão de fé. E enquanto você diz isso, algo se realinha no mundo espiritual. O Pai te recebe, o Filho te perdoa e o Espírito te enche. Você foi chamado para permanecer. Agora, respire fundo, silencie o coração. Deixe a presença de Deus repousar sobre você como um manto. Não há pressa, não há medo, só o som suave do amor que restaura. Sinta o descanso da alma limpa, o consolo de saber que Deus te escolheu para viver em comunhão com Ele. Senhor, obrigado por nos lembrar que a integridade ainda importa, que o caráter ainda tem valor diante do céu. Ensina-nos a escolher o que é certo, mesmo quando ninguém aplaude, e a permanecer firmes, mesmo quando é mais fácil desistir. Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa paz. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem hoje se torne testemunha viva da tua presença. Que suas palavras sejam suaves, seus passos retos e seu coração verdadeiro. Faz do teu povo um reflexo da tua santidade. E que o mundo saiba, ainda existem corações puros que habitam com o Altíssimo. Glória a Deus! Hoje aprendemos que integridade é caminhar inteiro diante do Senhor e santidade é viver perto dele, mesmo quando o mundo se afasta. Não se trata de aparência, mas de presença, e quem habita com Deus nunca será abalado. Ore a palavra e viva a presença de Deus. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu escolho viver com integridade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a santidade ainda é possível. Deixe sua oração aqui e volte amanhã para caminhar na palavra. O Senhor habita entre os que buscam pureza e verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele fortaleça o teu caráter, purifique as tuas intenções e te faça permanecer firme em dias de provação. Que tua vida se torne um reflexo da santidade de Cristo e que a paz que vem do trono te acompanhe até o amanhecer. Amém. A luz se apaga, mas a presença permanece, porque quem anda com Deus carrega o altar dentro de si. Não é o fim da oração, é o começo de uma nova caminhada em pureza. Que o Espírito Santo te conduza na integridade todos os dias. E lembre-se, o Senhor habita entre os sinceros de coração.